Fala, senhores, um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Diogo Bolzan, eu faço medicina na Federal, sou estrategista pedagógico e a gente está aqui começando mais um episódio do projeto Você na Medicina. Um projeto onde eu estou aqui dando aulas para vocês de tópicos indispensáveis que vocês devem saber para serem aprovados no vestibular de medicina e no final desse projeto você está com o seu jaleco igual eu estou aqui agora com o meu. Vamos para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou tratar sobre o cronograma do segundo semestre. Tem muita gente que tem dificuldade de montar um cronograma e quando a gente fala ainda em segundo semestre, que é um período para aumentar as revisões, porque o Enem está chegando, onde você quer ver uma nota melhor nos simulados, aí que a galera pira mesmo, porque não tem direcionamento de o que fazer e tudo mais. Então calma, que nesse vídeo eu vou tratar tudo o que vocês precisam saber para ter um cronograma eficiente que vai te garantir uma notaça no final do ano. E lembrando, pessoal, que na descrição vocês encontram todos os meus materiais, tem guia de revisão, tem guia de redação, tem tudo o que vocês precisam para potencializar os estudos de vocês. Beleza? Vamos para cima e bora lá. Começando aqui com algumas diretrizes gerais do cronograma do segundo semestre. Bom, o que não pode faltar no seu cronograma? Aulas, questões para você consolidar as suas aulas. A gente sempre trabalha aqui com essa metodologia, desde os primeiros vídeos do canal. Se tiver algum assunto aqui que você não está entendendo, algum termo, por exemplo, esforço cognitivo, que envolve muito técnica de estudo, que eu vou falar depois para vocês, todos esses vídeos já estão aqui no canal. Então é interessante que vocês pesquisem aí também, porque, por exemplo, eu vou falar sobre simulado aqui. Nesse canal eu te ensino como você deve corrigir o simulado para parar de errar. Então sempre dá uma olhadinha ali nos vídeos, ativa o sininho também para os próximos que vão chegar. Mas vamos lá, aulas, vocês precisam cumprir, né, a teoria, o final da teoria do segundo semestre, que é uma teoria um pouco mais puxada, porque requer preceitos dos conteúdos que você já estudou no primeiro semestre. Você precisa fazer as questões para consolidar essa teoria, não adianta só ver uma aula, só ler um resumo, você dá um baixo esforço cognitivo para o seu cérebro, que é aquele gasto de energia que você tem que ter para processar uma informação. Quanto maior esse gasto de energia, mais você consegue lembrar dessa matéria, então você precisa fazer as questões para forçar o seu cérebro a desvendar um caminho de resolver aquela questão, e você precisa fazer mais simulados, só que esses simulados devem ser usados como um autodiagnóstico para saber o que você precisa estudar mais. Eu vou falar sobre cada tópico aqui separadamente daqui a alguns breves minutos. E aqui a nossa querida revisão por demanda. Meu amigo, tem uma coisa que você precisa aumentar absurdamente nesse segundo semestre, é a revisão por demanda. É só com ela que você vai conseguir sair da estagnação, quebrar aquele platô dos 35, 40 acertos nos simulados e chegar nos 45, nos 44, estar condicionado para fazer o Enem voando, beleza? E vamos lá, pessoal, o que eu quero conversar aqui primeiro com vocês? Sobre as aulas e o final da teoria. Aqui a gente tem dois tipos de estudantes. O estudante que começou a estudar lá em fevereiro, dezembro, no começo do ano, e o estudante que está começando a estudar agora. Primeiro lugar, se você está começando a estudar agora, você não tem que montar um cronograma de aulas extensivo. Você não tem tempo para isso, uma vez que você não tem que só ver teoria, mas fazer mais simulados e revisar também. Então, se você está começando a estudar agora, no seu cursinho, faça o cronograma intensivo. Se você vai prestar o Enem, cumpra a maior parte do edital do Enem. Tem aquele princípio de Pareto. 80% do seu resultado vem de 20% do que você estuda. Olha o que sempre se repete e coloca essas matérias para você estudar diariamente. No nosso almanaque de revisão, que é o material que está aqui na descrição, eu deixo lá para vocês tudo certinho, bonitinho, quais são as prioridades de cada assunto para você estudar com um direcionamento adequado. Então vai lá ver. E se você está começando a estudar desde o primeiro semestre, aí você já viu grande parte das matérias. A sua finalização da teoria, ela deve ocorrer pelas matérias que são mais difíceis, aquelas matérias que são mais conteudistas, que requerem realmente preceitos, conceitos anteriores que você viu no primeiro semestre, né? Então, você estudou, começou estudando, por exemplo, cinemática lá por velocidade, aí depois você vai para o movimento uniformemente variado. No segundo semestre, você está vendo lançamento oblíquo, que envolve o movimento uniformemente variado, envolve uma gama de conceitos maior. O que não pode faltar para nenhum dos dois casos, seja você fazendo o cronograma intensivo, seja você só finalizando a lapidação, é o final da teoria. Pode parecer um pouco utópico você acabar todas as matérias, e realmente pode ser que você não consiga acabar, mas você precisa chegar muito próximo disso. E para você ter essa métrica de que você está conseguindo avançar em um ritmo adequado, faça sempre essa conta. A quantidade de módulos que você precisa cumprir para acabar física, química, biologia, matemática, humanas e linguagens, e divida pela quantidade de semanas menos 4. Por que menos 4? Porque é interessante que você fique ali pelo menos 2, 3, 4 semanas é o considerado legal para você fazer só simulado e só revisão. Então você aperta um pouco aqui para você, não precisa tirar 4 semanas. Se conseguir fazer essa conta, você vai ver
quantos módulos de cada matéria você precisa revisar por semana, de modo que quando que acabe a sua semana, você tenha acabado os módulos e ter cumprido todas as matérias que você precisava ver. Então essa conta aqui é uma conta de bolso muito interessante que vocês saibam, porque você sabe que, física você precisa ver 3 módulos por semana, química você precisa ver 1 módulo por semana, então você está mais próximo de acabar a química. Sobre as questões de consolidação, eu preciso que você aumente essa quantidade em detrimento da diminuição da quantidade de teoria. Cara, se você ficar muito agora na teoria, eu vou querer dominar tudo dessa matéria aqui, eu vou querer ver o módulo inteiro, cara, não vai dar tempo, você não pode querer ser perfeccionista. Você precisa ter sangue no olho para ter rotina, coesão, aderência ao seu cronograma. Mas as questões aqui, elas têm uma preponderância muito maior, uma importância muito maior, porque é só através delas que, além de você conseguir aprender esses conteúdos que você vai estar vendo no segundo semestre, você vai estar conseguindo mobilizar os conteúdos que você já viu no primeiro semestre. As matérias não acabam em si mesmas. Você viu um conteúdo hoje, você consegue relacionar esse conteúdo com o conteúdo de semana que vem, que por sua vez você consegue relacionar um conteúdo do primeiro semestre, de determinado momento, com um conteúdo do segundo semestre. Exemplo, sei lá, você viu botânica, você viu fotossíntese no primeiro semestre. Aí em física, no segundo semestre, você viu o efeito fotoelétrico. Cara, a fotossíntese e o efeito fotoelétrico estão muito conectados. E quando que você aumenta a quantidade de questões que você está fazendo de consolidação daquelas aulas que você coloca na sua semana, você predispõe a achar novos raciocínios que você, além de aprender a matéria, faça você revisar o que você já viu, desde que você seja sagaz para fazer essas correlações. Então aumente a quantidade de questões de consolidação. Não vai colocar, sei lá, 5 aulas para você ver durante o dia, porque senão você não vai conseguir colocar um bloco adequado de questões por aulas, porque você vai precisar revisar ainda. Bote pelo menos 2, no máximo 3 matérias novas para você ver teoria no seu dia, um banco de questões maior para resolvê-las, e aqui entra a parte também da revisão que a gente vai tratar agora. Simulados de autodiagnóstico. Cara, se você não está fazendo simulado ainda, faça, pelo amor de Deus, pelo menos um por semana, completo, 90 questões. Se você estava fazendo 45, metade de um simulado, se você não estava passando o gabarito, se você não estava simulando realmente tudo o que você vai ter que replicar, entre aspas, no dia da prova, você está fazendo errado. Então agora é hora para corrigir. Você precisa, no final de semana, colocar um simulado de 90 questões, fazer aquele simulado, se for o dia 1, com 5 horas e meia, se for o dia 2, com 5 horas, fazendo a redação numa folha, tá? E simulando o lanche que você vai levar, a estratégia de prova que você vai usar. Agora, o simulado, ele tem que realmente simular quase perfeitamente as condições de provas que você vai ter no dia. E os simulados não devem ser vistos como esse fim único, mas como um autodiagnóstico do que você precisa mais revisar. Cara, se você está acertando 43 em matemática e 20 em naturezas, você precisa que a sua semana tenha um bloco maior de naturezas do que de matemática, e é o simulado que vai te dar isso. Nesse canal eu te ensino como você tem que corrigir os seus simulados. Vai lá assistir. Depois que você corrigiu seus simulados e você criou um autodiagnóstico dos seus erros, você sabe o que você está mais errando em física, o que você está mais errando em química, o que você está mais errando em biologia. E com base nesse caderno de erros, que também tem um material aqui na descrição para você cadastrar todos os seus erros, e o próprio material te dá um autodiagnóstico do que você precisa revisar com base nas suas prioridades, você consegue direcionar um bloco de estudos para a revisão por demanda. E aqui é poderoso, cara. Aqui a revisão por demanda é poderosa. Ah, só uma coisa que eu não falei para vocês, né? O cronograma da reta final, ele é diferente do cronograma do segundo semestre. O cronograma da reta final é esse cronograma aqui que você faz nessas 4 semanas aqui, ó, que você acaba todas essas teorias e tudo mais, que eu vou ensinar aqui também nesse projeto, então fique de olho, ative o sininho. Mas vamos lá, sobre revisão por demanda. Aqui eu preciso diferenciar com vocês 2 conceitos diferentes sobre simulados completos e simulados fragmentados. Cara, igual eu falei, o simulado completo, ele tem a principal missão de condicionar para fazer aquela prova com a estratégia de prova adequada, no determinado tempo que você vai ter para fazer a prova, pulando questões, sabendo chutar, sabendo arredondar questões, sabendo ter malícia para resolver contas, tendo agilidade em geral, né, porque você tem que se condicionar a acabar a prova naquele tempo. O simulado completo ele serve para você ter um autodiagnóstico para você encaixar nos seus blocos de revisão por demanda. Ah, Diogo, quantos blocos de revisão por demanda eu preciso fazer? Quantos blocos de aula eu preciso fazer? Calma, eu vou tratar isso daqui a pouco nos blocos de execução, tá? Mas enfim, o simulado completo serve para você criar esse autodiagnóstico, e o simulado completo ele serve para você revisar por padrão. Como assim revisar por padrão? Cara, se você pega um simulado para fazer todo final de semana 90 questões, se você faz 10 anos de prova, você começa a ver que o Enem tem um padrão, que a FUVEST tem um padrão, que a Unesp tem um padrão, que a Unicamp tem um padrão, que qualquer vestibular tem um padrão. Revisar por padrão é uma revisão, entre aspas, genérica dos modelos gerais daquele vestibular que você está prestando. Pô, você sabe que se você for fazer um simulado nesse final de semana de matemática do Enem, você vai pegar algumas questões de razão e proporção. Você sabe que se você for fazer um simulado de linguagens nesse final de semana, você vai pegar em linguagens figuras de linguagem, sabe? Tem assuntos que caem todo ano, porque é um padrão de prova. Então, você fazer o simulado, você já revisa naturalmente. Essa não é a principal maneira de revisão.
O detalhe para você quebrar o platô é muito importante, mas o detalhe para você quebrar o platô é no autodiagnóstico, onde você direciona a revisão por demanda. Por isso que aquela planilha que está aqui na descrição é sensacional. Mas enfim, e os simulados fragmentados? Os simulados fragmentados, eles não servem para te condicionar a fazer a prova. Porque quando você quebra, sei lá, você vai fazer 45 questões, 30 questões, você não está fazendo o que você está fazendo no dia da prova, que são as 90 questões. Mas os simulados fragmentados, eles servem para você treinar agilidade. Por que treinar agilidade? Pô, se você pega um simulado fragmentado de matemática, e você coloca que você vai resolver 20 questões, se você resolve a média de 3 minutos por questão, você tem que resolver aquilo em 1 hora. Se você se condiciona a fazer aquele simulado em 50 minutos, você está treinando técnicas mentais, que tem esse vídeo nesse canal também, inclusive nesse projeto Medicina, para você resolver aquela questão. E por mais que você não vai estar fazendo as 90 questões naquele tempo, você vai estar treinando resolver questões em um tempo menor, e isso é agilidade, isso é flexibilidade. Isso te ajuda a você se condicionar para a prova. Logo, esses dois, apesar de serem diferentes, eles conversam, porque um pode justamente ajudar o outro na construção do seu aprendizado. E os simulados fragmentados, eles também servem para você revisar por padrão. Só que essa revisão por padrão, diferentemente do simulado completo, onde você tem que fazer as 90 questões em um determinado tempo, no simulado fragmentado você pode ter um pouco mais de flexibilidade. Uma coisa que eu gosto sempre de trabalhar com os meus alunos por exemplo, colocar um simulado fragmentado de matemática para o cara treinar agilidade. Então eu coloco 20 questões que ele deve resolver em 50 minutos. Eu quero que ele seja ágil. E aí eu posso pegar, por exemplo, um simulado fragmentado de naturezas, que o cara às vezes tem um pouco mais de dificuldade, e falar, cara, resolva essas 20 questões em 1h20. Em 1h30, porque eu não quero que ele treine agilidade aqui agora, eu quero que ele construa a base. Para que ele pegue uma questão, ele se aprofunde naquele conteúdo, às vezes até pesquise uma teoria complementar que ele nunca viu. Então os simulados fragmentados, eles são muito flexíveis, você pode usá-los para treinar agilidade, para revisar para o padrão, para se aprofundar, então depende muito realmente do que você precisa. Caso você necessite de algum direcionamento, deixe nos comentários e também no Instagram, que eu estou sempre respondendo vocês, beleza? Vá lá ver na descrição também o material que eu tenho para vocês revisarem por demanda, que é fenomenal. Diversos alunos já me relatam quebrarem platô de meses, assim, tirando 35 em naturezas, 35 em matemática, e o cara consegue acertar 42 depois de semanas usando, tá? Então realmente é muito poderosa essa revisão por demanda. Beleza, Diogo, como que eu vou colocar tudo isso aqui agora na minha semana que você falou? Através de blocos de execução. Se você tem um dia inteiro para estudar, divida seu dia em manhã, tarde e noite. E cada bloco de execução aqui vai ter uma tarefa máxima. Por exemplo, o bloco da manhã, isso aqui você pode sempre mesclar. Use a criatividade, deixe nos comentários, eu vou estar sempre respondendo vocês. Mas isso daqui você pode ser muito flexível. O que eu gosto de fazer é deixar o bloco da manhã, por exemplo, para construção de base, e aí a parte da construção de base envolve, eu ia rabiscar aqui, não ia ficar muito poluído, envolve a parte das questões e das aulas, ou seja, o final da teoria, né? O final da teoria e a consolidação daquela teoria que você está vendo. E aí quantas matérias eu coloco? Cara, vai depender dessa sua conta aqui. Se você tem muito mais módulos para ver, você vai ter que colocar mais matérias para você assistir. Mas tenha um limite. O seu horário tem um limite também, né? Então você vai começar, sei lá, às 7 horas, o bloco da manhã acaba mais ou menos meio-dia. Nessas horas você vai precisar colocar no máximo 3 matérias. Eu gosto sempre de trabalhar com 2 matérias, mas 3 também é ótimo, tá? Com 2 matérias você consegue aumentar a quantidade de questão. Se você não vai conseguir acabar em um tempo hábil, aí usa com 3, é bom também, tá bom? Mas não fuja muito disso, não vai colocar 6 matérias, 7 matérias, porque senão você vai ter que, sei lá, gastar meia hora por aula e vai ficar um lixo, tá? Então 2 a 3 no máximo ali por dia. Então, um bloco da manhã para você acabar esse cronograma e acabar de entender as matérias. Bloco da tarde eu gosto muito de direcionar justamente para a revisão por demanda, porque você não está ainda na noite, você está mais descansado. A revisão por demanda ela é muito poderosa porque ela sana justamente as suas lacunas que foram encontradas no simulado. Então você vai precisar de muito mais energia para aprender algo que você nunca viu, sabe? Então a revisão por demanda é indispensável que você tenha na sua rotina e que você coloque no bloco da tarde. Pô, Diogo, quantas matérias eu coloco? Eu vou trazer um outro vídeo no canal sobre revisão por demanda, apesar de já ter, mas assim, depende muito de quantas horas você coloca para estudar. Eu acho interessante você dividir os tópicos que você precisa revisar em blocos de 1 hora. Então, pô, eu preciso revisar cinemática, biologia e ecologia. Você vai ter que, pelo menos, revisar isso tudo em 3 horas, para você ficar 1 hora em um, 1 hora em outro, 1 hora em outro. Se o seu tempo tá mais apertado, bota 45 minutos. Mas tenha quantidade e qualidade, não é um ou outro, são os dois. Você precisa fazer a máxima quantidade de questões possíveis, desde que você faça cada uma com a máxima qualidade, aprendendo, não só para cumprir tabela. Então, bloco da tarde, revisão por demanda, né? E bloco da noite, eu gosto muito de colocar um bloco de revisão geral. Por quê? Porque, pô, se você estudou o primeiro semestre, tem muita coisa que você viu no primeiro semestre que é importante que você saiba pro dia da prova. E se você não fez ainda o primeiro semestre, porque você está começando a estudar agora, tem matérias que são indispensáveis que você saiba para o segundo semestre e para a prova.
E os blocos de revisão geral podem ser feitos por simulados fragmentados. Então você bota aqui, sei lá, que à noite você vai revisar humanas na segunda, aí na terça naturezas, na quarta matemática, na quinta natureza de novo e na sexta você bota um simulado de linguagens. Você está revisando as matérias por padrão. Isso entra na revisão geral. Você constrói base também através de questões. Não ache que base é só construída por aulas e questões. Bicho, se você entende uma questão, o tópico daquela questão, destrincha ela, joga numa IA para ela te explicar como que é aquele tópico por detrás. Você pega os seus materiais de aula e dá uma lida, entende, faz um free recall, faz realmente um estudo que tenha muito esforço cognitivo. Não seja passivo agora nessa reta final. Eu vou revisar quais são as 3 leis de Newton, vou só reler meu resumo. Não, você vai esquecer isso semana que vem. Quando que você precisa revisar as 3 leis de Newton? Quando que você precisa revisar hidrostática? Quando você precisa revisar termologia? Pega o tópico geral, tenta ver o que você lembra, pensando mesmo, fecha o olho, cara, e vai se explicando. Eu lembro que as 3 leis de Newton, a segunda lei é força resultante igual massa vezes aceleração. O que isso quer dizer, né? Se eu tenho uma mesma força, quanto maior a massa, menor a aceleração. Pô, isso é interessante eu saber. Terceira lei de Newton, ação e reação. O que a lei da ação e reação diz? Primeira lei inerte, sabe? Seja crítico, busque lembrar dos conteúdos ativamente. Isso tem um esforço cognitivo grande, tem um esforço cognitivo alto, e você retém essa informação durante muito mais tempo. Tem um vídeo nesse canal que eu ensino só técnicas de estudo. Técnicas de estudo para você render melhor nas aulas, técnicas de estudos para você fazer resumos melhores, técnicas de estudos para você fazer questões, simulados, a própria revisão por demanda. Vá pesquisar, tem tudo nesse canal, cara. Aqui é um manual para você ser aprovado. Tá? E assim, quando você vai colocando simulados fragmentados no período da noite, você vai aumentando a quantidade de coisas que você vai revisando, por geral. Pô, Diogo, eu não tenho manhã, tarde e noite para estudar, eu tenho só 2 turnos. O que eu faço? Encurta. Em vez de você fazer revisão geral todo dia, faça um dia de revisão por demanda, outro dia de revisão por geral, um dia de revisão por demanda, outro dia de revisão geral, vai encurtando. O que tem que ter são esses 3 aspectos: consolidação e finalização da sua base, revisão por demanda e revisão por geral. Agora, como você vai encaixar isso na sua rotina depende muito da sua disponibilidade de tempo, de horário, e aí eu preciso realmente te conhecer para preparar isso para você. Então, mande mensagem no Instagram, deixa aqui nos comentários que será um prazer te ajudar e te guiar nessa reta final. Lembre sempre de que todos os meus materiais estão aqui na descrição, com um desconto exclusivo do projeto Você na Medicina, e qualquer coisa, deixe sua mensagem que será um prazer te guiar. Tamo junto, pessoal. Vai estudar, estude com muito foco, com muita energia. Não esqueça de você dormir com quantidade e qualidade, de você continuar indo para academia, de você ter um momento de lazer. Tudo isso conta para que você mantenha a homeostase e não pife na reta final. Beleza? Qualquer coisa, só dá um toque. Abraço!